Então vamos lá, vou pedir que vocês coloquem o nome de vocês lá na chamadinha, lá no inbox, né? Que aí fica gravado agora, para eu poder fazer a chamada de vocês. Guardei meu porta-lápis, simplesmente sumiu. Não sei se o cachorro comeu. Sumiu com meu porta-lápis. Pessoal, vamos lá? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Colocaram lá os nomes? Estão colocando, né? Semana passada eu não pude estar junto a vocês, porque eu faço desde o ano passado um tratamento quimioterápico, né? Uma quimioterapia, é, que eu descobri no final do ano que eu precisaria fazer esse tratamento, né? Foi mais ou menos no final do ano que eu descobri. Então, eu tive que sair de algumas turmas, todo aquele processo que a gente faz inicialmente, né? As pessoas quase não percebem porque eu não fiquei careca, né? Mas então o que acontece? Às vezes eu estou me escutando Sim. e Sim, Rodrigo. então às vezes então assim toda segunda-feira tem que tirar sangue, quarta-feira eu tenho aplicação de da medicação, né? Então assim tem dias que eu fico bem, tem dias que eu fico mal, algumas semanas eu fico bem mal, né? Não tem acontecido porque eu já estou, na verdade, finalizando. Falta só o mês de agosto. Faltam 3 sessões, se tudo der certo, né? E por incrível que pareça, a última é na semana do meu aniversário. Presente de aniversário, né? Mas enfim, isso não é uma coisa que me deixa abalado, nada disso, tá? Não fiquem preocupados. É porque naquele dia especificamente, eu não faço no dia que eu dou aula para vocês. Eu faço no dia que eu não dou aula para vocês. Mas naquela semana eu tive que fazer na quarta-feira. E o que aconteceu? Eu passei mal, porque o corpo fica muito cansado, né? Então eu não tinha condições de dar aula para vocês, porque senão com certeza eu ia passar bem mal, né? Então eu preferi não iniciar, porque eu ia ficar, né, ruim, fora que eu estava com virose, né? Tive que fazer teste de Covid também, deu negativo, porque no meio do processo eu já tive outros problemas, enfim. Mas se tudo der certo, agora em agosto termina, né? Nada que atrapalhe. Mas foi por isso que eu não pude dar aula para vocês. Eu só falto mesmo quando eu não posso, né? Meus alunos antigos sabem, eu não sou um professor faltoso, mas aquele dia, infelizmente, eu não tinha
possibilidade de estar com vocês, né? Mas eu gosto de deixar explicado, apesar de ser algo que eu guardo, que eu não falo para todo mundo, e acho que eu não deixo perceptível, né? Mas afeta de certa forma, né? Então, explicado aí o porquê que eu não pude estar com vocês, peço desculpas, mas naquele dia, infelizmente, eu não tinha condições realmente, tá? Mas senti falta, obviamente, de estar com vocês, tá bom? Essa é a parte ruim, né? Agora a parte boa, essa semana eu recebi uma notícia que eu fiquei muito feliz, fui aprovado para o doutorado, né? Que eu estava na expectativa. Então, vem pedras ruins e vem pedras boas também, né? Então, já fiz o processo, fui aprovado. Semana que vem já faço a matrícula, apesar de estar ainda fazendo outras provas, porque eu quero outra faculdade ainda, mas só de ter sido aprovado já foi um alívio, né? Enfim, crianças, fique com a parte da aprovação, tá? A parte anterior que eu falei para vocês, vocês deixem lá guardadinho, tá? Eu sempre faço questão de ressaltar isso porque eu sou de Maricá, né? Eu sou de Maricá, eu fui aluno do Joana, fui professor do Joana, sou oriundo da escola pública, então trilhei minha vida na escola pública, então eu sempre vou zelar por aqueles que vêm das classes que a gente chama de classe popular, né? Então, se eu cheguei, vocês tenham certeza que vocês podem chegar também. Vocês estão iniciando a faculdade agora, mas passa muito rápido. Daqui a pouco vocês vão perceber, vocês já estão no final da faculdade, tá? E é o início do caminho. Com certeza, tenho certeza que vocês vão trilhar caminhos maiores aí pela frente, tá bom? Então vamos lá? Dadas as explicações, a parte boa, a parte ruim, vamos à nossa aula de hoje. Então vamos lá. Tá aparecendo minha tela para vocês? Não, né? Ai. Não, aqui não tá aparecendo não. Gente, eu não sei o que está acontecendo toda vez essa porcaria desse... Deixa eu ver agora. Apareceu? Sim. Agora apareceu. Agora apareceu, né? Essa tela toda bonita que eu fiz de Halloween, né? Eu fico mais horas fazendo as artes do que botando material mesmo, né? Mas eu gosto de fazer. Então vamos lá. Hoje a gente vai... Eu deixei o material para vocês já da semana passada, né? Lá no AVA. Hoje a gente vai trabalhar com escrita acadêmica, né? Na verdade, a introdução à escrita acadêmica, e a gente vai ver algumas especificidades dessa escrita acadêmica, ok? Deixa eu passar aqui. Bem, antes de iniciarmos a escrita acadêmica, eu vou passar um texto para vocês lerem em casa. Eu vou toda semana mandar um conto pequenininho para vocês, para aumentar a leitura de vocês, tá? Tendo em vista a questão de vocabulário, questão de grafia, tá? Essa semana eu vou mandar um texto, um conto do Edgar Allan Poe. Já ouviram falar em Edgar Allan Poe? Não ouvi falar, não. Não? Vocês podem não ter ouvido falar, mas com certeza vocês já viram algo do Edgar, baseado na obra do Edgar Allan Poe. Tá? O Edgar
Allan Poe ele é considerado o maior escritor de gênero de terror e policial até hoje, né? E olha que ele nasceu em 1808, né, nos Estados Unidos, morreu em 1849. Ele tem uma longa carreira literária aí. Ele que criou o conto policial, né? A maioria das histórias de terror foram baseadas na obra do Edgar Allan Poe, né? Vocês depois que conhecerem, vocês vão ver aí que vários filmes vão ter como base a escrita do Edgar Allan Poe. É uma escrita muito simples, né? Ele não é uma pessoa complexa, agora é uma escrita que nos prende, né? Quem gosta de filme de terror, eu, por exemplo, sou apaixonado por filme de terror, adoro a obra do Edgar Allan Poe. Agora, algumas questões que vocês... Ele morreu porque ele era alcoólatra, né? Ele não morreu porque ele era alcoólatra, na verdade. Ele bebeu porque ele encheu a cara, né? Um belo dia, ele bebia muito. Um belo dia ele bebeu exageradamente, né? Na verdade ele bebia todo dia. Ele estava na taberna, bebeu, teve complicações e faleceu, né? Edgar Allan Poe, vocês vão ver que o amor e a morte na escrita dele tem uma proximidade muito grande, porque ele achava que a maior prova de amor que uma pessoa poderia dar era a própria vida, né? Então, que na verdade o maior bem que a gente tem é a nossa vida, né, gente? Então né, e não achem que é para fazer isso não, tá? Pelo amor de Deus. Mas na escrita dele, sempre quem dá a vida é a mulher, tá? Ele achava que a representatividade da morte de uma mulher na literatura era algo forte, marcante, né? Que representava a prova de amor. Então, não estranhem a aparição contínua de mulheres mortas na literatura do Edgar Allan Poe, ok? Vou mandar um textinho bem pequenininho deles para vocês conhecerem, tá bom? Bem, então vamos lá ao nosso assunto de hoje, a escrita acadêmica. A escrita acadêmica, gente, antes de tudo, o próprio nome já diz, né? Escrita acadêmica é aquela escrita feita para a academia, para fins acadêmicos, né? A gente não pode esquecer que a academia ela produz uma coisa que é ciência, né? Então, toda a escrita dentro da academia é baseada na ciência, tá? Em elementos científicos. Acho que é o próximo período, vocês devem ter a disciplina metodologia científica, que vocês vão ver os métodos da ciência, né? E vocês vão ver como que é importante alinhar o processo de escrita com o processo de metodologia de construção da ciência, né? Eu não sei se vocês acompanham jornal, mas acredito que todo mundo, direto ou indiretamente, está vendo como que está a questão da vacina do coronavírus, né? E vocês estão vendo que a vacina ela tem processo de experimentação, né? E a experimentação ela não é assim de um de um dia para outro, né? Ela passa por testagens, ela é um processo longo. A mesma coisa é escrita de textos acadêmicos, né? Você não faz um texto acadêmico de um dia para o outro. O texto acadêmico ele precisa ser pesquisado, ele tem que ter base, ele tem que sair de algum lugar, né? Então, antes de tudo, o texto acadêmico ele é uma estratégia,
tá? Ele é uma estratégia para você provar alguma coisa ou apresentar alguma coisa a alguém, tá? Então vamos lá. São características de um bom texto acadêmico segundo Viana 2003. Eu botei aí Viana 2003 porque quem escreveu essas características não fui eu. Então eu tenho que indicar a fonte, né? É importante que quando a gente use termos de outros autores na academia, que a gente aponte de onde nós tiramos esses dados. Porque se você copia algo de alguém, né? Karine levantou a mão. Fala, Karine, levantou errado ou você quer perguntar alguma coisa? Professor, Fala. no caso, ali, desculpa até adiantar, tá falando argumentos sólidos. No caso, se tivesse algum dado de porcentagem, pode ser incluso no texto ou porcentagem não? Só se tivessem realmente a certeza de que é aquilo. Não, pode. Quando a gente fala em argumentos sólidos, são argumentos com comprovação, né? Os dados estatísticos, eles são sólidos. Eles podem não ser exatos, né? Mas eles são argumentos sólidos. Eles não foram tirados do imaginário, entendeu? Por exemplo, a porcentagem de pessoas que optam pelo curso de administração frente ao curso de contabilidade, né? A porcentagem ela pode entrar, ela pode fazer base de uma argumentação sólida. Agora, por exemplo, quando você vai trabalhar, vamos supor que vocês vão fazer um texto sobre novas estratégias de marketing. Você vai colocar assim, porque a Fada Bela, no comercial, Fada Bela não existe, né? Não é um argumento de algo que a gente consiga identificar, encontrar na realidade, entendeu? Agora, segundo fontes do jornal O Globo, 2013, 50%, aproximadamente 50% da população, não tem problema nenhum, né? Tem uma fonte, é concreto, né? É provável. Eu consigo mostrar de onde eu tirei. Tanto que no texto acadêmico existe uma coisa importantíssima, que é a bibliografia, que é de onde vieram as orientações para sua escrita, né? De acordo com o seu processo de escrita, a sua bibliografia vai aumentando, né? Hoje, eu não sei se a gente vai conseguir terminar hoje, mas eu acredito que hoje a gente consiga ver fichamento, vocês vão ver que o fichamento é algo essencial para vocês que estão iniciando a faculdade. Eu acredito que vocês, em outras disciplinas, estão conhecendo autores, teorias, né? Esses autores, essas teorias, elas vão fazer parte da construção acadêmica de vocês. Então, assim, lá na frente, quando vocês iniciarem a produção, né, o TCC de vocês, por exemplo, qual vai ser a referência? Um artigo que vocês venham a participar. A universidade, ela tem bolsa de pesquisa, né? Então, vai que um de vocês consiga entrar para ser monitor de um professor, né? Eu não sei na ADM quem está em grupo de pesquisa, mas os grupos de pesquisa utilizam a bibliografia. Vocês vão fazer trabalho para os professores, tem que ter a bibliografia, de onde vocês tiraram, né? Esse de onde nós tiramos, que dão base para termos uma argumentação sólida, tá? Então vamos lá. Primeira coisa de um trabalho acadêmico, centralidade do tema, tá? O que é a centralidade do tema? Eu tenho que saber sobre o que eu estou falando, gente.
Um trabalho acadêmico, ele tem que ser muito objetivo, tá? Se você não... Tem gente... eu não sou assim. Tem gente que consegue escrever e depois colocar o tema, né? Eu não consigo escrever se eu não coloco um tema primeiro. A primeira coisa que eu faço num texto é o tema, né? Uma temática. Eu posso até depois trocar, né? Mas eu tenho que ter um norte. Eu tenho que ter uma temática para formular o meu título e começar a minha escrita, né? Então, a primeira coisa, sobre o que eu quero escrever, né? Eu quero escrever sobre os novos processos de administração. Novos processos de administração são muitos, né? Eu quero escrever sobre os novos processos de administração no estado do Rio de Janeiro. Ok, já foquei mais, né? Ou eu posso focar mais ainda. Os novos processos de administração nas empresas públicas, nas autarquias do município de Maricá. Pronto, eu centralizei mais ainda a minha temática. Ou seja, eu disse qual é o campo que eu vou explorar, né? O texto acadêmico, ele tem um campo. Quanto mais centralizado ele for, melhor para nossa escrita, né? Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu fiz um estudo comparativo entre Maricá e os CIEPs, o programa dos CIEPs, entre Educação Integral de Maricá e o programa dos CIEPs, né? Agora eu estou fazendo um estudo sobre o estado do Rio de Janeiro, os municípios do estado do Rio de Janeiro. Eu tive que fazer um recorte, pegar só 5 municípios, porque pesquisar o estado todo daria muito mais trabalho, né? Então vamos lá. Pressupostos claros. Os pressupostos são as questões que são anteriores ao texto, né? O que eu tenho de informação anterior para que eu consiga escrever o meu texto, né? Quando vocês resolvem escrever sobre algo, é porque aquilo chamou a atenção de vocês de alguma forma, né? Ninguém acorda assim do nada, senta na cadeira tomar café. Hoje eu vou escrever sobre as dores do dente ciso, né? Não é assim, né? A escrita ela vem de um processo, o interesse. Vocês têm 5 ou 6 disciplinas agora no primeiro período, né? Acho que são 5, né, salvo me engano. Com certeza, vocês já estão caminhando para um interesse maior em determinada disciplina, né? Olha, eu acho essa daqui mais legal, eu acho essa aqui mais interessante, tem aquela que está arrancando o cabelo, tem aquela que dá vontade de chorar, né? Ou seja, é a zona de interesse que nós temos. A mesma coisa é na produção acadêmica, né? Nós temos uma zona de interesse, uma delimitação de interesse temático, né? De escrita. Por que é importante vocês assistirem ou lerem muita coisa? Porque quando a gente fala de processo de escrita, quando vocês vão fazer uma prova, por exemplo, vocês não sabem sobre o que vocês vão escrever. Alô? Quem me chamou? Foi engano? Foi? Vamos lá. Então, vamos lá. Por exemplo, vamos supor que vocês venham a fazer um concurso público para a área de administração logo assim que vocês estiverem terminando o curso, né? Num concurso, o tema da redação vocês não conhecem, vocês podem não conhecer, né? Eu me lembro
que eu passei uma redação, o tema era a banalização dos medicamentos controlados no Brasil, né? Eu reprovei metade na redação porque eles entenderam que banalizar era banir, né? Aí defenderam que deveria banalizar mesmo, que tinha que fazer total banalização, porque as pessoas estavam usando muito, ou seja, não tinham entendimento do tema, não tinham pressupostos teóricos, não conseguiram argumentar, ter argumentos sólidos, porque eles estavam argumentando de acordo com uma outra ideia, né? Argumentos sólidos são bases de dados, são dados científicos. De onde que eu tiro dados científicos? De fontes já testadas, né? De outros artigos, de livros, ou seja, de outros autores, de jornais. E esses são argumentos sólidos. Se são coisas que não têm efetivamente comprovação, ou que não existe efetivamente algo concreto falando sobre, não tem valor científico, né? Por exemplo, eu posso pedir a vocês para escreverem um texto sobre a opinião de vocês a respeito do uso da cloroquina, né? Mas eu não posso pedir a vocês um artigo acadêmico sobre os benefícios da cloroquina. Por quê? Primeiro que não é a área de vocês não fizeram testagem, vocês podem fazer um levantamento bibliográfico de quem fala sobre, né? Mas vocês não vão falar a partir da experiência de vocês, né? Outra questão importante, essas últimas 3 aí são importantíssimas para o texto acadêmico: clareza, coesão e coerência, tá? Clareza, o texto acadêmico ele é claro, tá? Por mais que em alguns momentos a gente faça a leitura e a gente não entenda muito bem. Por quê? Na academia, a universidade, gente, ela é dividida em faculdades, né? Essas faculdades são os nossos cursos, tá? Por exemplo, vocês são do curso de administração. Vocês vão passar 4 anos ouvindo falar sobre autores, sobre temáticas que não fazem parte da minha formação, né? Eu não sou administrador. Então, pode ser que lá na frente eu leia um texto de administração que eu não compreendo o que o autor esteja falando, né? Isso aconteceu comigo na psicologia, porque eu sou da psicologia também, né? Quando eu usava os textos da psicologia, eu tinha que ler bem antecipadamente, conversar com um dos professores, que é o coordenador, sobre o texto, porque tinha algumas questões ali que não eram claras para mim, né? Não eram claras não porque era mal escrito, né? Não eram claras porque eu realmente não conhecia os termos, né? Da mesma forma que se vocês forem pegar um texto falando sobre, um texto falando sobre o processo linguístico, o processo da sociolinguística, pode ser que vocês não entendam, né? Porque não faz parte da leitura de vocês. Mas agora, lembrem-se que o texto ele tem um leitor. Vocês não vão escrever para vocês vão escrever para quem vai ler. Então, vocês vão adaptar o texto de vocês ao leitor que vocês querem atingir, né? Se vocês querem escrever
para pessoas que fazem o curso de administração, é óbvio que vocês vão poder usar os termos técnicos. Agora, se vocês vão falar, se vocês vão escrever um texto para quem faz enfermagem, se vocês começarem com aquele monte de funções matemáticas, de regras de não sei o quê, provavelmente a pessoa não vai entender, né? Eu já vejo os status de alguns de vocês, que vocês printam as aulas dos professores e eu sou um fuxiqueiro de status. Eu vejo vocês botando as coisinhas de matemática lá, não todos, né? Alguns. Enfim, imagina uma pessoa que não gosta de matemática, né? Ou que não esteja vendo. Por exemplo, na psicologia, eles não têm matemática, né? Então tem muita gente ali que não lembra nada de matemática. Vocês estão relembrando agora, né? Tem uma galerinha novinha que saiu da escola, mas tem a galera que já tem um tempo que não estuda também, né? Ou, às vezes, matemática parece que a gente não lembra nada mesmo, né? Quem está me ligando? Gente, cuidado com o microfone, porque o microfone, ele é terrível. Hoje eu assisti uma reunião e tinha um amigo conversando com uma outra pessoa e a gente estava escutando tudo e eu pedindo para ele olhar. Da outra aula, eu tive uma aluna que mandou o marido tomar banho no meio da aula, né? Aí ele teve que interromper, tadinho, para falar que ele não era porco, porque ela ainda gritou que ele era porco. Então, a gente tem que ter cuidado com o microfone, tá? Vamos lá. Coesão. A coesão textual, gente, é quando o texto ele se torna um só, né? O que é o texto se tornar um só? É quando eu começo a falar sobre um assunto e eu não vou criando frases curtas, picotadas. Eu desenvolvo a ideia. Eu não posso ter períodos longos, mas eu também não posso ter períodos curtíssimos, né? Quando eu começo a fazer períodos muito curtos, parece que o texto está todo picotadinho, né? Ou eu escrevo blocos no texto que parece que o primeiro bloco está totalmente solto do próximo bloco do texto, do próximo parágrafo, né? Existem os elementos de coesão e de coerência. Eu vou mandar essa tabelinha para vocês, eu vou deixar lá no AVA hoje ainda, tá? Porque isso vocês vão imprimir ou vocês vão copiar e colar no caderninho, tá? Eu vou passar exercícios de coesão e coerência. Porque são duas questões aí essenciais na escrita, seja ela acadêmica ou não, é a coesão e a coerência. Coerência, mais importante ainda, né? Se eu começo a falar de A, eu não posso terminar falando de B, a não ser que a ideia do texto seja essa, né? Vocês imaginem se vocês estivessem fazendo a faculdade de Direito, se formassem e tal, aí chegassem lá, eu vou defender o professor fulano, né? Vocês são os advogados de defesa. Aí vai chegar lá na frente e fala assim, olha, ele é inocente, ele era um professor legal, não sei o quê, apesar dele sempre ter sido um pouco agressivo. Se eu estou falando ali que o professor é acusado de estrangular alguém, estou tentando provar que o cara é legal. No final eu vou falar que o cara era meio agressivo? Não dá, né? Então, o texto fica incoerente, né? O texto, se ele começa a falar sobre um assunto, ele tem que terminar falando sobre aquele mesmo assunto, né? A opinião, ela pode mudar, né? Mas logo no início vocês vão ver que o texto acadêmico, na introdução de um texto acadêmico,
Na verdade, texto acadêmico, gente, não é um só, tá? São vários tipos de textos acadêmicos que a gente vai ver a partir de agora um por um, né? Que são os que a gente utiliza na faculdade, né? Os textos acadêmicos, eles precisam de coerência, né? Imagine só se eu fizesse um artigo falando receitando um medicamento a vocês e falando, olha, aparentemente esse remédio é bom, deve dar certo, né? Eu acho que vai dar. Ninguém vai no médico para o médico falar que acha, né? A gente precisa de exame e tal, para ter comprovação, né? De achismo. E olha que eu sou prova viva de achismo, porque por incrível que pareça, eu fiz tratamento errado durante 1 ano, né? Esse problema que eu contei para vocês, eu tratei errado com uma médica aqui em Maricá durante 1 ano, diagnóstico errado, tá? Quando for ao médico, exige um exame. Então vamos lá, gente. Eu botei aqui 2 exemplos para vocês, tá? A coerência. Primeiro, foram observadas primeiras propagações do vírus na população de países situados fora do continente americano, assinalou o diretor-geral adjunto da OMS, citando o Reino Unido, o Japão, a Austrália, além do Chile, na América do Sul. Olha só o que ele está falando ali. Continente americano. Aí olha a observação ali embaixo. A América do Sul não está situada fora do continente americano, né? Então, a informação no texto acima trouxe incoerência ao texto, incoerência à informação. Por isso que vocês têm que tomar cuidado, tem que reler o que vocês estão escrevendo, tá? Coesão. Carlito partiu no barco verde. O barco era longo e forte. Carlito parou perto da árvore. Era tarde e Carlito dormia. Acordou e comeu carne de carneiro. Que calor! Vou nadar. Olha só, não parece aqueles textos de cartilha de alfabetização? Todo picotadinho, né? Na verdade, parece que grudaram várias frases ali e fizeram um texto, né? E fizeram um parágrafo. Olha como ele ficou ali corrigido. Carlito partiu no barco verde, que era longo e forte. O menino parou perto da árvore. Ficou tarde e acabou adormecendo. Acordou com uma fome danada, com vontade de comer carne de carneiro. Não comeu porque carneiro não dá em rio. Sobrou a chance de nadar, o que foi bem porque fazia calor. O que aconteceu? O texto ele ficou mais coerente, né? Ele ficou mais coeso, ele teve uma sequência lógica, tá? No primeiro texto, parece, na verdade, que eu tenho vários textos ali picotadinhos, né? Cada um contando uma coisa. Eu poderia separar todas essas frases aí que dariam frases soltas, né? No segundo, eu utilizei mecanismos para tornar isso um parágrafo, tá? Tomem cuidado na hora de vocês escreverem, gente, porque a pontuação ela é essencial, né? A pontuação ela faz toda a diferença no texto, principalmente as vírgulas. Clareza. Tão logo se encontrou com Marcela, Paulo fez comentários acerca de seus excelentes resultados nas provas finais. Os resultados eram do Paulo ou eram da Marcela? Não fica claro, né? Olha como a frase ficou corrigida ali embaixo. Tão logo se encontrou com Marcela, Paulo fez comentários acerca dos excelentes resultados dele nas provas finais. Então, ali... Ih, gente, tem alguém numa moto aí?
Peraí, deixa eu ver quem tá andando de moto. Desligou. Então, olha o que acontece na correção ali. Deixa claro que os resultados são do Paulo, né? A clareza de um texto acadêmico ela é essencial. Por quê? Se o texto não é claro, se o texto não é objetivo, se o texto não é coerente, ele cai em descrédito, né? É que vocês estão iniciando esse processo. O que acontece? Quando a gente vai publicar um texto, demora muito, né? Demora muito para um texto ser avaliado. Na semana passada, no sábado, foi defesa de monografias da Unirio. Eu tive uma aluna que apresentou o texto e eu não indiquei o texto dela para publicação, porque eu não achava que o texto dela estava bom ainda para ser um texto publicado, porque talvez não estivesse tão claro para as pessoas entenderem, né? Por exemplo, eu não sou especialista em autismo, mas orientei a monografia sobre o uso de tecnologias com crianças autistas, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu não compreendo, que eu não domino o assunto, o texto que vai ser publicado, já que é para pessoas leigas, ele tem que estar bem claro, de modo que uma pessoa que não seja expert consiga ler e compreender o que o texto esteja falando, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes cai um tema que nós gostamos muito e a gente acaba se empolgando, né? E esse se empolgar faz com que a gente escreva alucinadamente e acabe colocando muitas informações que nós achamos que vai contribuir para o texto e pode ser que não contribua, né? Por exemplo, vamos supor que caia um tema sobre como fazer um bolo de cenoura. E Maria adora fazer bolo de cenoura. Aí ela vai botar lá bolo de cenoura com gotas de chocolate, bolo de cenoura com pedaços de morango, bolo de cenoura com receita árabe, bolo de cenoura. Foi pedido isso no texto, né? Não, mas ela se empolgou, né? Eu acho assim que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de entender o que está sendo pedido, né? A prova, o texto, a proposta, ela pede alguma coisa, né? E a resposta é aquela. A gente não precisa enrolar ou colocar coisas a mais, né? A gente tem que apresentar o que está sendo pedido, o que está sendo colocado. Exatamente, né? A mesma coisa é quando você se propõe a fazer um texto para ser publicado, um texto, um trabalho, né? Eu não dou aula mais para o ensino médio, mas eu já tive aluno que botou no meio do trabalho de aula de sociologia e filosofia durante o tempo. Eu acho que a pessoa pensava que eu não lia os trabalhos, né? Aí, no meio do trabalho, ela enfiou um trabalho de química. O trabalho começava com o trabalho de sociologia, no meio era um trabalho de informática. Informática, porque naquela época tinha aula de informática. Agora na escola não tem mais, né? Naquela época eu trabalhava na escola particular e tinha aula de informática. Ele enfiou ela, né? Na verdade, enfiou um trabalho de informática na prova, aí no trabalho, acreditando que eu não ia ler, né? E não tinha nada a ver com nada. Então tomem cuidado com o que vocês colocam no trabalhinho de vocês. Vamos lá. É fundamental para quem escreve ter o que dizer ao leitor. Um texto bem escrito é aquele que faz sentido para quem o lê, ou seja, que se comunica de alguma forma com quem está do outro lado. Ou seja, gente, o texto tem que ter conteúdo. Vocês só vão
ter conteúdo se vocês pesquisarem. Vocês já não estão mais naquele processo. Ah, professor, eu nunca ouvi falar em transposição do Rio São Francisco. Ok. Então vai ter que ouvir falar a partir de agora. Então eu tenho que pesquisar, eu tenho que encontrar fontes, eu tenho que buscar. Vocês estão no período de experimentar, no período de buscar, no período de ler, né? Quando eu vou escrever um texto, eu baixo vários textos, vários artigos, né? Porque mesmo conhecendo o tema o qual eu escrevo, eu escrevo para lugares diferentes. Então, eu tenho que ter embasamentos diferentes também. Então, quando vocês forem fazer a escrita, primeiro leiam sobre. Não saiam escrevendo alucinadamente. Ah, segundo a minha opinião, isso não existe, né? Acabou isso, né? Vocês têm que buscar fontes. Quem mais falou sobre isso, né? A gente vai fazer um texto sobre aborto, né? Ok, você pode ter uma opinião, deve ter uma opinião sobre, mas quem mais fala sobre isso? O que academicamente é falado sobre isso? Agora a gente está na academia, né? Os achismos, eles já não existem mais. Eles já ficam para trás, né? A gente tem que ter argumento, a gente tem que ter embasamento, a gente tem que ter aparato teórico, tá? Qual o tema? Neste vídeo, um policial se esconde atrás de um muro e faz disparos para o alto. E o tiroteio tá brabo aí, hein? Tá bom. Então vamos lá. A seguir, algumas sugestões para escrita acadêmica segundo Silva 2016. Escrever exige planejamento. Deixa eu ver o bate-papo, se tem alguém perguntando alguma coisa ali. Eu não sei o que está vendo com esse zoom que eu estou botando as coisas, não aparece. Eu não estou conseguindo ver o bate-papo. Quem está botando lá no... Eu não estou conseguindo pegar, gente. Não está aparecendo para mim. Mas quem tiver alguma pergunta, é só abrir o microfone e perguntar, tá? Fora o tiroteio aí, que deve ser o da Praça Seca, que estava passando, né? Então vamos lá. Escrever exige planejamento. Desenhe, faça mapas mentais, sumários. A escrita acadêmica deve se constituir em um exercício constante, né? Quando a gente vai escrever, a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar as informações. Vocês vão ver a gente não vai ver agora a análise crítica, acredito que é o segundo texto que vocês vão produzir, o primeiro é o fichamento. Na análise crítica, antes de fazermos as críticas, a gente tem que fazer uma organização, né? Primeiro, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou apresentar o que é isso, depois eu vou trazer os meus argumentos, depois eu vou concluir o texto. Ou seja, eu faço uma ordenação do que vai ser o meu texto propriamente dito, né? Eu não sei se vocês já trabalharam com algum professor que faça ou trabalhe com mapas mentais. Eu, nas minhas aulas presenciais, se vocês estivessem em sala comigo, vocês provavelmente não estariam com slide na tela, vocês estariam com mapas mentais, porque eu trabalho com mapa mental, né? Eu sempre dou o texto e eu trabalho com mapa mental. Eu adoro trabalhar com mapas mentais. Eu acho que eles facilitam muito o processo de estudo, de leitura. Eu não sei se tem alguém aqui que já mexe com mapa mental, mas é algo super legal, né? Se vocês quiserem, depois eu mostro um para vocês, para quem nunca viu um mapa mental, tá? Delimitação do assunto, que eu já falei lá inicialmente para vocês, né?
quem escreve tem que saber o que está falando. Escrever exige preparação. Ou seja, quando você vai falar sobre alguma coisa, você tem que ter entendimento sobre aquilo que você vai falar, para você poder delimitar a sua escrita, né? Porque senão você acaba escrevendo e você não termina o texto. Eu já peguei muitos erros de aluno que faz a estrutura correta, aí chega na conclusão, que é para acabar o texto, que é para concluir, aí esquece de colocar alguma coisa e bota algo novo na conclusão. A conclusão do texto, gente, não tem que ter nada novo. É para finalizar o texto, é para acabar, né? A conclusão não traz informações novas, né? Eu não trago uma outra informação no texto. Eu finalizo o texto, né? Tudo que eu tenho de informação para explicar ou para defender o meu ponto de vista é no meu desenvolvimento, tá? Suspender censura. A autocrítica exagerada pode ser um impedimento para a escrita. Vocês têm que tomar cuidado, gente, porque às vezes nós criamos barreiras para a nossa produção. Eu vou falar agora de maneira bem geral, que é algo que acontece muito com vocês, né? A maioria, quando inicia a faculdade agora, inicia com medo. Com medo porque já estava há muito tempo sem estudar, com medo porque tem dificuldade em determinado assunto. A gente tem que ter cuidado para que isso não vire um bloqueio, né? Porque, de verdade, quando a gente inicia a faculdade, para todo mundo é um mundo novo, né? Para todo mundo. Uns podem ter mais dificuldade em uma coisa, outros menos, né? Mas é um processo de adaptação comum para todo mundo, né? A mesma coisa é a escrita. Quando vocês forem fazer o planejamento da escrita, vocês podem rabiscar à vontade, escrever um monte de coisas. Por quê? Normalmente a gente faz um rascunho, né? A gente faz um rascunho. No rascunho a gente bota tudo que a gente achar que tem que colocar. Agora, quando nós formos passar a limpo o texto, né? Formatar o nosso texto, aí a gente tem que ver o que a gente tem que cortar, né? Às vezes a gente corta muito, às vezes a gente corta pouco, né? Mas esse corte vem de um outro processo, que é o equilíbrio entre a leitura e a escrita, né? A gente tem que... Você escreveu o texto, releia o texto. Eu tenho o hábito de ler e reler o texto que eu estou escrevendo várias vezes, né? Às vezes eu chego assim, na 5ª página, eu volto lá para a primeira porque eu já esqueci, ou eu penso que eu já escrevi sobre aquilo, aí eu tenho que voltar para saber se eu não estou repetindo, né? Então, é um processo de ir e vir, tá? Terminei de escrever, eu sei que quando a gente termina um texto para mandar para alguém, eu termino o exercício, a gente fala assim, ai meu Deus, graças a Deus, vou mandar isso logo para aquele professor chato, né? Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes passou alguma coisa, às vezes não ficou algo coeso, algo claro. Então, enquanto estiver a lápis, vão passando a borracha, né, para organizar o texto. Melhor demorar mais do que fazer um texto com pouca qualidade, tá? Estar espreita de ideias, estar atento ao que se passa ao seu redor. É importante que vocês tenham fontes de informação, né? De onde eu tiro fontes de informação? De livros, de jornais. A gente tem que ter certo cuidado, porque ultimamente as pessoas banalizam a informação, né? Hoje eu estava organizando algumas coisas que eu tenho que deixar prontas para uma live que eu vou participar amanhã sobre financiamento. Uma pena vocês não vão poder assistir, porque é no horário de
a aula de vocês, mas amanhã eu vou falar sobre financiamento da educação, né? E eu estava vendo qual era. Eu tenho um péssimo hábito de olhar o Twitter sempre, né, para saber o que está se passando. Nós estamos no meio de uma crise de saúde, no meio de uma crise fiscal, no meio de uma crise educacional, e as pessoas estão discutindo se a Tami é pai ou não é pai. Falei, gente, eu não acredito, né? As pessoas argumentando e brigando e discutindo, boicote à Natura, umas coisas assim loucas. Eu falei, meu Deus do céu. As pessoas perderam totalmente a noção, né? Então, assim, tome cuidado com... Não é não ler, tá? Eu não sou uma pessoa que não... eu não sou uma pessoa que não orienta a leitura. Eu acho que a gente tem que ler. A gente tem que ler, mas tem que ter senso crítico, né? A única coisa que eu peço para vocês é não use Wikipédia como fonte de pesquisa, tá? Porque o Wikipédia é uma plataforma editável. Qualquer pessoa pode mexer ali e editar o texto de outra pessoa. Então, assim, não é confiável, tá? Não mexam naquilo ali. Aquilo ali é um território confuso, tá? Escrever com autoria. Existe algo importante para nós na leitura e na escrita, que é a questão da criatividade. O texto ele tem que ser criativo, tá? Eu vou passar um trabalho para vocês em grupo que vai exigir muita criatividade de vocês, tá? Que vai ser o trabalho valendo mais pontos agora para vocês nessa P1, tá? Que vai formar P1, mas depois eu explico a vocês o que é, tá? Também não é coisa de outro mundo, não, tá bom? Escrever com correção gramatical, que é óbvio, a gente tem que ter a correção gramatical, a gente tem que ler as regras, a gente tem que procurar. É importante, gente, ter algo bem concreto na cabeça de vocês. Vocês estão num processo muito mais independente agora. Não entendi esse termo, vou procurar lá no dicionário. Não entendi isso aqui, vou procurar no livro tal, né? Esse processo de busca, ele é importante para vocês. Né? É um processo que mostra independência de vocês, tá? Para melhorar a escrita, é preciso praticar, é óbvio, né? A gente precisa sempre praticar, escrever, produzir, né? Nem que seja um parágrafo mínimo, a gente tem que estar sempre em processo de produção, tá? Bem, desenvolver um tema é defender uma ideia baseado na argumentação. É a busca por persuadir o leitor. Nos diferentes tipos de texto, pode-se utilizar no mínimo 5 formas de argumentação, segundo o Aston. O texto acadêmico, gente, ele se baseia em argumentação, na maioria das vezes, né? Quando a gente for falar num artigo, por exemplo, nós estamos fazendo um artigo para comprovar uma ideia. Então, esse artigo ele vai trazer uma argumentação, ou seja, com base no que eu estou falando, quais são os argumentos que eu vou utilizar para provar o que eu estou falando, tá? Então, o Aston ele vai traçar 5 tipos de argumentação, tá? A primeira argumentação aí, argumento de princípio, uma crença pessoal em evidências ou raciocínio lógico irrefutável ou difícil de refutar. Ou seja, são argumentos, mesmo que baseados em crença, mas que sejam difíceis de serem contestados, né? Tomem cuidado quando a gente fala crença, tá?
existe o texto com argumentação em crença, que, e aí a gente tem que tomar cuidado, que crença vem de crer, e crer não tem nada a ver com ser religioso, né? Porque a gente pode achar que religião é crença em si. Religião é um princípio, né? Faz parte de um princípio. Agora, a crença, né? São saberes que são passados, né? E para determinado grupo, aquilo realmente é real, né? Cientificamente, pode não ser, mas socialmente, sim. O que a gente tem que ter cuidado, o que difere aí exatamente? É para quem nós estamos escrevendo. Se eu estivesse escrevendo um texto sobre as crenças do povo maricaense, é óbvio que eu vou utilizar um argumento com base em princípio, né? Hoje eu vejo muita argumentação com base em princípio, apesar de eu achar que são todos refutáveis, mas, por exemplo, a própria questão do aborto. Se a gente for discutir aborto, vocês vão ver que a maior parte dos argumentos são em cima de princípios, né? São em cima de uma ideia de princípios que a sociedade tem, né? Que não necessariamente são irrefutáveis, né? Mas são ideias, são princípios. Cada sociedade tem um princípio, né? Tem uma gama de entendimento. Coisas que para nós parecem ser coisas absurdas, né? Para outros podem não ser, né? Tem uma tribo indígena aqui no Brasil que quando a pessoa morre, cada indígena ele tem um animal de estimação. Quando ele morre, ele é enterrado, ele e o animal de estimação dele, né? Para nós isso é uma coisa louca, né? Bem, eu acredito que vocês compartilham dessa opinião, mas para eles é normal, né? É comum, né, acontecer. Ou seja, faz parte do princípio deles, não do nosso, né? Argumentação por evidência. A confiabilidade dos dados recolhidos pela pesquisa e seu tratamento rigoroso e fidedigno é fundamental para convencer o leitor. É utilizado para contestar um ponto de vista equivocado através de apresentação de dados escolhidos na realidade, né? Quando a gente fala em evidência, gente, são argumentos que a gente consegue comprovar, né? Aí eu não lembro quem foi que me perguntou, mas que estava falando de porcentagem, né? A argumentação através de porcentagem é uma argumentação feita através de evidência, né? Por exemplo, quando aparece assim, Brasil tem o menor número de pessoas não curadas do coronavírus entre os países da América Latina, né? Aí eu vou e olho e falo assim, não, mas o Brasil tem 5% a menos de testagem em massa do que os outros países que compõem a América Latina. Logo, o dado do artigo tal não procede. Ou seja, eu consegui pegar um dado que mudou, que evidenciou
que outra informação estava incorreta, tá? Que é o que vocês vão usar bastante, ok? Principalmente na área de vocês de administração. Quando vocês forem administrar uma empresa, vocês vão trabalhar com dados, né? Vocês precisam trabalhar com dados. Se vocês forem administrar uma empresa tipo Elma Chips, né? A Elma Chips vai inventar um salgadinho sabor quiabo. E ainda vai vir com aquele sachêzinho da baba do quiabo, né? Aí vamos ver em que vocês vão se basear para ver se aquele salgadinho continua ou não no mercado. Em dados, está sendo vendido? Qual a porcentagem de pessoas que gostam ou desgostam do salgadinho? Está fazendo sucesso? Não está fazendo sucesso? Né? Algumas pessoas vão gostar, mas uma grande massa pode não gostar. E a empresa, normalmente, ela trabalha com a grande massa, né? Não sei se salgadinho de quiabo seria uma grande saída, né? Tudo bem até aí, gente? Vocês estão tão silenciosos. É ruim da aula assim, porque parece que nós estamos sozinhos, né? Eu adoro sala de aula. Eu não gosto de dar aula para turma vazia, né? Eu gosto de dar aula para turma cheia. Porque a gente interage. Pela internet é muito ruim, né? Porque parece que não estamos juntos. Seria ideal que fosse uma sala igual o Luciano Huck, que tem agora aquelas carinhas que ficam aparecendo, que eu conseguisse ver vocês, né? Aparecendo. Argumento de autoridade, através de citações literais e paráfrases de autores conhecidos e respeitados na área. A argumentação de autoridade, gente, é o que vocês mais vão ver na escrita acadêmica, tá? 98% do que vocês vão ver são argumentos de autoridade, tá? O que é um argumento de autoridade? Eu pego o pedaço ou a citação de um outro autor que é reconhecido e coloco no meu texto. Segundo fulano, ou seja, olha o que eu fiz com vocês na tela anterior. Quem escreveu aqui essas 5 formas de argumentação fui eu? Não. Eu posso compreender da mesma forma. Mas eu peguei o Elston, que é um autor reconhecido, e fiz o meu texto com base nele, né? Quando vocês forem escrever um texto acadêmico, vocês vão ver que a maioria aparece assim, segundo fulano, de acordo com Beltrano, porque a gente na academia não fala sozinho. O conhecimento, ele faz parte de um processo de construção coletiva, né? Alguém já falou sobre aquilo ali antes, né? E o que esse alguém falou? O que ele traz para o nosso texto, né? Eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Eu tive uma dificuldade muito grande de encerrar um trabalho com uma orientanda agora, que ela falava sobre desenvolvimento integral. E eu sempre botava para ela, me fala o que é desenvolvimento integral. Porque ela falava de desenvolvimento integral, mas ela não me dizia exatamente o que ela entendia. Ela, é isso, aquilo. Eu falei, minha filha, tá bom. Mas da onde você tirou isso? Você acordou e sonhou com o desenvolvimento integral? É uma teoria? Não. Eu falei, então tá bom, escolhe alguém que já fale e coloque aqui, segundo fulano, porque academicamente vai mostrar que o texto tem sustentação teórica, né? Então, por isso que a gente utiliza muito a argumentação de autoridade, né? A gente busca leitura de outros textos.
A gente não entenda como cópia, tá, gente? Porque se você copiar, se você citar o autor, citar ali um pedaço do texto de autor e não citar a fonte, é plágio, tá? Existe no Brasil uma lei para plágio. Agora há pouco vocês devem ter acompanhado, eu acho que ele deve ter se arrependido amargamente de ter sido ministro da Educação, né? Esse penúltimo ministro que saiu agora, vocês viram que levantaram a ficha do... Olha, teve uma pessoa que sentou para ler a dissertação de mestrado dele e identificou que 75% do texto dele é copiado, né? Então, é copiado e ele não citou de onde, ou seja, é plágio, né? Quando você não cita as fontes, quando você pega a ideia de alguém e você não cita a fonte, você está fazendo plágio. Plágio é crime, você perde o título. Se você ganhou um texto defendido com texto copiado, você perde o seu título. Olha, ele estava lá no Lattes dele como pós-doutor. Ele não tinha pós-doutorado, não terminou a tese de doutorado e, para piorar, coitado, ainda abriram um processo administrativo para caçar o título de mestre dele por plágio, né? Eu acho que esse daí foi o que se deu pior em todo esse processo, né? Mas para vocês verem como que é importante a gente fazer a citação, né? Vocês vão aprender mais à frente a fazer as citações, que a gente vai ver o passo a passo, tá? Argumento por exemplificação, né? Para fortalecer a argumentação, pode ser usados exemplos, comparações, analogias e metáforas. Cuidado com os exemplos que vocês vão utilizar, porque exemplos, gente, são coisas... Exemplo, quando eu estou falando de academia, são coisas que são de conhecimento geral, né? Ou de um grande grupo, não de algo específico. Por exemplo, se eu estou falando sobre violência animal, eu não vou falar, inclusive o meu sobrinho chutou o meu gatinho. Eu não conheço nem o seu sobrinho nem o seu gatinho, então não pode falar, né? Não posso citar, não é um exemplo claro para quem está lendo. Agora, eu posso citar os maus tratos ocorridos no zoológico do estado do Rio de Janeiro, no ano de 2013, porque foi algo que tomou grande proporção, né? Então, isso pode ser utilizado como exemplificação, né? Tomem cuidado com isso. Argumento lógico, estabelecimento de relações de causa e efeito, utilizado para demonstrar que a conclusão não é fruto de interpretação pessoal, portanto, contestável, mas de necessidade lógica, incontestável. Isso é o que eu acho mais bonito de um texto, quando o texto ele traz causas e efeitos, né? A causa e o efeito do uso exacerbado de remédio. É isso e é aquilo. Quando um texto consegue mostrar para a gente que, por exemplo, as causas do aquecimento global são isso, isso, isso. Quais são os efeitos que essas causas trazem? Isso, isso e aquilo, né? A relação, tá? Porque nem sempre a pessoa, quando está escrevendo, consegue ser clara nessa relação de causa e efeito. Causa e efeito, gente, não é achismo, tá? Olha, fulano é mau administrador, porque ele usa verde. O fato de ele usar verde representa o porquê que ele é um mau administrador? Não. O hospital é mal administrado. Por quê?
porque fulano não apresenta um plano de negócio e essa não apresentação de plano de negócio ocasiona o quê? Gastos excessivos, uso errado das ferramentas digitais da empresa, acúmulo de funcionários sem funções, ou seja, a relação entre o problema, a causa do problema e os efeitos que ele traz são essenciais. Né? Então, a argumentação lógica, a construção lógica do texto é algo importantíssimo. Tá? Quando vocês estiverem escrevendo, vocês têm que escrever de forma que, pense o seguinte, eu vou escrever de forma que para fulano seja incontestável. Né? Por isso, tudo que eu disse antes é importante para a construção lógica. Né? Se eu vou contestar com um argumento com base em dados de porcentagens, em dados matemáticos, perfeito, porque eles podem trazer para nós uma relação de causa e efeito, desde que bem colocados, desde que colocados na hora certa, desde que seguindo uma ordem. Um texto, ele inicia-se com uma apresentação, né? Ele não sai jogando dados alucinadamente, né? Bem, construção do parágrafo. Um texto, gente, ele precisa de um parágrafo. O parágrafo, ele essencialmente é um conjunto, né, em torno de uma ideia central. Eu tenho um tema, dentro desse tema, a partir desse tema, eu vou estruturar o meu texto. Então, cada parágrafo é um pedaço do meu raciocínio. Se eu vou falar, por exemplo, que eu estou falando sobre as mazelas atuais da humanidade. Né? Aí eu vou escolher 3, por exemplo. Eu vou escolher as questões ambientais, eu vou escolher as fake news e eu vou escolher a fome. São 3 argumentos que eu vou usar para comprovar que a sociedade traz grandes mazelas. Né? Então, cada pedacinho desse, cada ponto desse, vai ser um parágrafo. Por quê? Faz parte de um mesmo raciocínio, mas cada um é a etapa do meu raciocínio. Cada um representa a etapa do meu raciocínio. Tá? Eu não devo misturar assuntos num parágrafo. Terminei de falar sobre os problemas ambientais, pulo para a questão das fake news. Além de outro fator importante, são as fake news que vêm trazendo esse outro fator importante, quer dizer o quê? Que além do que eu já falei anteriormente, as fake news também trazem problema. Ou eu poderia iniciar assim, além disso, ou seja, além do que já foi falado, ou seja, eu estou costurando o meu texto, eu estou dando o que a gente chama de coesão, tá? Eu vou mandar essa tabelinha de coesão para vocês, ok? Cada parágrafo deve explorar uma ideia, como eu já falei para vocês. Isso evita que o seu texto, que o parágrafo se torne confuso, né? Lá no início a gente já falou isso, o texto ele tem que ser o mais claro possível. Lembrem-se que vocês estão escrevendo para alguém ler, né? E esse alguém tem que entender o texto, ok?
Utilização de ideia de outros autores. Foi o que eu falei antes para vocês, que é a questão do plágio, tá? Existe uma lei de plágio, tá? Uma lei aqui no Brasil sobre plágio. Você sofre penalidades, então, quando for citar alguma coisa de alguém, coloque a referência, tá? Eu vou mostrar a vocês como que se faz referência, como que vocês organizam. Bem, eu trouxe para vocês, deixa eu mexer aqui, hoje, o primeiro texto acadêmico que vocês vão... Ai, peraí, gente, porque deu probleminha de novo. Tá aparecendo assim? Não tá, né? Ai, meu Deus. Não, não tá aparecendo, Pra mim não não. tá aparecendo, não. Peraí, gente. Não, não tá aparecendo para ninguém, porque... Ficar sozinha mesmo. Tá iniciando. Tô mexendo aqui, peraí que vai aparecer. Sem desespero. Ai, Senhor Jesus. Interromper o compartilhamento. Vou voltar, porque tem que fazer isso várias vezes, porque eu não sei por que o meu fica dando isso. Ai, Breno, tem alguém te chamando aí. Gente, eu não sei por que esse não está aparecendo para vocês. Peraí, só um minutinho. Deixa eu tentar botar aqui na tela. Fechamento. Deixa eu ver se agora vai. Apareceu? Sim, agora sim. Sim. Ai, Agora foi. é horrível, né? Eu fico nessa tensão, vai aparecer, não aparece. Meu Deus. Então vamos lá. Primeiro texto que a gente vai trabalhar aí de construção é um texto muito fácil, que a gente chama de fichamento, tá? Vocês já viram... Vocês estão vendo a minha foto? Estão Sim. vendo a minha câmera? Vocês já viram essa Sim. ficha? Deixa eu ver se eu consigo. Abaixo. Ai, gente, que horrível. Olha como eu não tenho noção de lateralidade. Peraí. Ai, para que lado que eu vou agora? Vai pro outro lado. Agora bota pra frente aí. Isso sou eu dirigindo, tá? Exatamente assim. Olha só, que perigo. Se vocês me virem dirigindo, corram, tá? Vocês já viram essa fichinha, não já? Sim. Aham. É uma fichinha básica, que a gente chama de ficha de catalogação, que é o que a gente faz fichamento normalmente, tá? O fichamento é um tipo de texto, e além de tipo de texto, ele é uma técnica de estudo, tá? Ele é o mais simples que vocês vão aprender durante esse processo, tá? Os outros não são tão complicados, não, mas o fichamento ele é bem tranquilo. Eu trouxe o fichamento para a gente iniciar sem desespero, tá? Então, o que a gente tem aqui de informação? Eu trouxe para vocês o IT. Conhecem o IT, né? Fichamento é um tipo de registro de estudo de um livro ou mesmo de um texto. A técnica de fichamento facilita bastante o processo de elaboração de trabalhos acadêmicos, bem como auxilia a assimilação dos conteúdos estudados.
O fichamento, gente, ele é uma etapa importantíssima para estudo. Eu tenho por hábito estudar fichamento, né? Existem tipos de fichamento. Fichamento é você fichar o texto, tá? É você tirar as ideias principais do texto. Só que tem formas de fazer isso, tá? Tirar essas ideias e colocar numa ficha. Quando a gente fala de fichamento acadêmico, ele segue normas, né? Então ele tem que ser feito nessa fichinha, ele tem toda uma apresentação, tá? Então vamos lá. Existem 3 tipos de fichamento: fichamento bibliográfico, fichamento de conteúdo e fichamento de citações. Isso daqui é um modelo de fichamento, tá? Como que a ficha é organizada, tá? Tomem cuidado, porque a ficha, normalmente, ela não vem com as margens, tá? Ela não vem com as margens. A primeira coisa que eu coloco no meu fichamento é a bibliografia. Ou seja, de onde que eu estou tirando aquele texto? Quais são as referências bibliográficas do texto? A referência bibliográfica, a gente segue a norma da ABNT, tá? O nome do autor, o sobrenome, o último sobrenome, inicia aqui com todo em caixa alta, tá? Por exemplo, se fosse o meu nome, Rodrigo Moura, seria Moura. Eu não tenho talento nenhum para pichador, né? Ia ficar muito ruim. Moura.rodrigo. Aí vem normal, tá? Meu Deus do céu, que descontrole é esse? Deixa eu apagar aqui, porque minha escrita aqui tá horrorosa. Lembrei da minha alfabetização. Bem isso, né? Então vamos lá. Ai, peraí, gente, deixa eu apagar aqui. Então a primeira coisa que eu vou colocar são as referências na minha fichinha, tá? Então vamos lá. Lado esquerdo da ficha tem que ter 3... Peraí, deixa eu soltar os cachorros, só um minuto. Estavam trancados comigo aqui dentro. Na fichinha, a parte de cima, ela já vem com as margens, tá? As partes laterais, elas não têm as margens. Então, aqui, ó, lado direito, eu vou medir 2 centímetros, passo um lápis aqui, passo o lápis porque vocês vão apagar depois, tá? Lado esquerdo, 3 centímetros, tá? Aí depois que eu fiz a margem, aí que eu começo a escrever, tá? Aqui embaixo de 1,5 já vem demarcado na ficha, tá? A ficha, ela já vem com esse 1,5 aqui demarcado e com 1,5 lá em cima, tá? Vocês vão ver, gente, que todos os textos que vocês forem produzir exige a formatação de margem, tá? Porque é a regra da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, ok? Todo texto acadêmico segue as normas da ABNT, tá? Vocês já tinham ouvido falar em ABNT? Não, eu não. Eu Eu já ouvi ouvi. falar, mas não sabia Eu o que já. era. É horrível, Minha uma tia bosta. fez direito, ela disse que é horrível. A ABNT
tipo aquela praga daqueles gafanhotos que estão invadindo tudo, é a BNT. A BNT é uma coisa de te deixar louco, transtornado. Por quê? Tudo tem norma, né? Qual é a ideia, basicamente, da BNT? Fazer com que os textos sigam o mesmo padrão, né? Porque imagine se a gente fosse fazer tudo de qualquer forma, né? Por exemplo, vamos pegar a história do metro. Por que foi criado o metro? Porque antes se vendia algo através de quê? Metro não, gente, porque o quilo, né? Por que foi criado o quilo? Através da mão, né? Então, eu vou comprar quantas mãos de feijão? Eu vou comprar a mão lá na barraca do Pedro, porque a mão do Pedro é maior do que a da Maria. Então, vem mais feijão do que a da Maria, né? Então, olha, dentro dessa quantidade aqui, isso é uma referência. Isso é 1 quilo, né? Ou 1 metro, que é o tamanho, né? Porque senão todo mundo ia vender de tamanhos de formas diferentes. A mesma coisa a BNT. A BNT ela vai estipular normas para que os trabalhos acadêmicos sigam a mesma regra. Então, se vocês forem ver um artigo aqui, um artigo lá no Paraná, ele vai seguir as mesmas regras, tá? Lembrem-se que a ABNT ela traz regras gerais. As universidades fazem algumas adaptações, tá? Adaptações essas que não vão ferir a ABNT, são complementares, tá? Então vamos lá. O que é fichamento bibliográfico? Fichamento bibliográfico em forma de tópicos é a descrição com comentários dos tópicos que são abordados em uma obra ou em parte dela. Então, o que eu tenho aqui no fichamento bibliográfico? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Essa caneta aqui não aparece, gente. Então, vamos lá. Sem caneta mesmo, que ela não quer subir. Subiu. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui primeiro? A bibliografia. Qual foi o texto que eu pesquisei? Eu dividi em 3 partes. 3 partes. A fichinha, tá? Palavra-chave, ou seja, o tópico. Desculpa. Quais foram as palavras-chave? Conceito de resenha, critérios para elaboração de resenha. Isso é o que eu achei mais importante no texto que eu li. O texto está falando sobre a produção de feijão. Quais foram as 2, 3, 4, ou seja, quais foram as palavras, os conceitos que me chamaram mais atenção ali naquele texto? É a parte que fala do feijão fradinho e a outra parte que fala do feijão joaninha. Então, minha palavra-chave é feijão fradinho e feijão joaninha. São os 2 tópicos. O que o autor fala sobre isso? Então, eu boto aqui no meio citação. Aí você vai copiar exatamente o que o autor falou sobre aquilo. Se eu estou falando aqui, o tópico é resenha, eu achei importante o conceito de resenha. Qual é o conceito que o autor faz? Que o autor dá? Eu copio exatamente aqui onde está escrito citação, o que o autor botou, tá? Aí, no final, na última parte, eu faço uma reflexão, que aí é sua, tá? É subjetiva, é sua ideia. O que você acha? Aí ele botou aqui, o que diferencia uma resenha de um resumo é a crítica fundamentada que ela oferece. É a conclusão que quem escreveu esse fichamento fez, tá? É a observação.
Então, prestem atenção aqui no fichamento bibliográfico. Ele tem 3 partezinhas essenciais, que são as palavras-chave. Deixa eu apagar isso aqui, porque senão vai para outra tela. Ele tem aqui 3 partes importantes. A palavra-chave. Oh, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu fui lá para não sei aonde. Parou. Então vamos lá. Recapitulando, eu tenho a palavras-chave. Palavras-chave, gente, não sou eu que vou dizer para vocês. A leitura do texto é o que vocês vão identificar de importante, tá? Se o texto ele fala sobre administração criativa e ele conceitua, Rodrigo, eu li o texto, ele fala de administração criativa, então eu achei que é algo importante, eu coloco aqui, palavra-chave, administração criativa. O que o autor fala sobre administração criativa? E a administração criativa é isso, isso e aquilo. É a cópia do que o autor está conceituando. Reflexões. É o que você tem a acrescentar. É importante a citação feita pelo autor, ou vocês podem também botar uma crítica aqui. O autor se confunde ao colocar que a administração criativa se baseia apenas na ideia de uma pessoa. Enfim, é uma reflexão sua, é livre, tá? Mas é importante que tenha essas 3 divisões. Essas 3 divisões, elas não aparecem na ficha. A ficha, ela vem do jeitinho que eu mostrei para vocês. É o tipo de fichamento e a organização que vocês vão fazer, que é importante. Esse fichamento aqui é importante principalmente quando vocês vão fazer uma prova para alguém que trabalha com muitos conceitos, né? Por exemplo, vocês vão fazer a minha prova. Minha prova vai cair fichamento. Então, eu vou colocar aqui, palavra-chave, fichamento. O texto que o Rodrigo botou fala o que sobre fichamento? Que eu vou colocar para vocês um texto lá no AVA sobre fichamento. Ele diz que fichamento é isso, isso e aquilo. Reflexões. Aí vocês podem colocar aqui em reflexões. Ó, na aula, o Rodrigo colocou que fichamento, além disso, é isso e aquilo. Fichamento é importante por causa disso, disso e aquilo. Ou seja, é uma observação importante, algo que vocês acham que deve entrar, tá? Depois, fichamento de conteúdo. Fichamento de conteúdo, ele já é um pouco mais ampliado do que o bibliográfico. Por quê? Ele é um resumo, ele é uma síntese das ideias apresentadas pelo autor, tá? Do texto. O que vocês têm que prestar atenção aqui é que essa síntese de ideias, tá, não é uma cópia do texto. O fichamento de conteúdo, ele é um resumo feito com as suas palavras. Ok? Só que as suas palavras não quer dizer que é a interpretação de vocês, tá? É a escrita de vocês. Tá? Olha como ela ficou aqui. Aqui eu tenho a bibliografia, né? Abaixo vem o fichamento propriamente dito. O trabalho da autora baseia-se em análise de textos e na própria vivência nos movimentos feministas, como relato de uma prática. A autora divide seu texto em fases históricas compreendidas entre Brasil e colônia até os anos de 1975, em que foi considerado o Ano Internacional da Mulher. A autora trabalha ainda assuntos como mulheres da periferia de São Paulo, a luta por creches, violência, participação em greves, saúde e sexualidade. Prestem atenção aqui. Não tem opinião do autor. Ele só está contando, sintetizando sobre o que o texto fala. O texto
é baseado na ideia tal, é dividido assim, assim, assado, e ele fala sobre isso, isso e aquilo. O texto de C.L. Lewis, As Crônicas de Nárnia, é composto por 7 livros. Cada livro traz uma história independente. Em cada história apresenta-se a viagem através de um portal para um lugar chamado Nárnia. Ponto. Apresentei o livro. Esse é o fichamento de conteúdo, tá? É um resumo, é uma síntese, tá? Que vocês fazem sobre o livro. O livro, O Administrador do Ano, escrito por fulano de tal, é dividido em 5 capítulos. Em cada capítulo, ele apresenta uma metodologia diferente de administração. Além disso, o autor faz uma reflexão sobre novas perspectivas de administração no Brasil e no mundo. Ponto. Eu apresentei, tá? Não tem nada a mais a ser inserido ali, ok? Esse daqui eu acho ele bem prático de ser feito, desde que vocês leiam e compreendam o texto, para saber a divisão, a organização do texto, tá? Mas não tem nada de grande importância nele, algo de diferente, né? Esse daqui é o mais fácil de todos, que é o fichamento de citação, tá? Que é a cópia fidedigna do texto, ok? Vocês só copiam partes do texto. Nesse daqui, vocês... Deixa eu pegar a canetinha, gente. Foi. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a bibliografia do texto. Depois, eu faço as citações. Ou seja, eu copio as partes mais importantes do texto, tá? Prestem atenção aqui no final, ó. Página. Fichamento de citação, tem que aparecer a página. Na página 30, eu achei a parte... Página 30, tem uma citação importante. Fala-se isso, isso, isso e aquilo. Página 132, fala-se isso, isso e aquilo. Página 43, isso, isso e aquilo. Ou seja, são só as citações, é a cópia de partes importantes do texto. É a parte mais fácil aqui, né? O fichamento, ele não tem nada de estrondoso em se fazer, né? Não... Aí botei o fim ele sendo lá por aqui, só para voltar aqui. Só para recapitular, então, aqui, gente. Então, nós temos o fichamento bibliográfico, que de todos os tipos de fichamento é o que dá mais trabalho para vocês, porque além da busca por palavras-chave, por conceitos, né, por partes importantes, vocês têm que acrescentar a citação e fazer uma reflexão no final, né? Depois, nós temos o fichamento de conteúdo, que é uma síntese, né, que é uma apresentação do texto, ou seja, é um resumo sobre o texto, que também não é difícil. Normalmente os textos eles já trazem resumo, então vocês têm que resumir mais ainda o resumo, ou seja, sintetizar, né? Mas ele também não traz nada de complicado. E o fichamento de citações, que é o mais fácil de fazer, né? Que é só copiar as partes que vocês julgam mais importantes. O que o fichamento tem de grande importante, de grande dificuldade ali? É que ele depende da leitura. Se você não lê, você não consegue fazer nenhum dos tipos de fichamento, né? Porque se você não lê o texto, se você não faz as marcações, se você não faz as observações,
você não consegue produzir nenhum dos 3 tipos de fichamento. O fichamento, ele é importante, pois além dele ser uma organização, ele é uma forma de estudo também. E ele vai ajudar vocês na construção de outros textos, como, por exemplo, no próximo texto que a gente vai aprender na semana que vem, que é a análise crítica, né? A análise crítica vai depender mais ainda da leitura de vocês, né? E a análise crítica, ela vai precisar de informações, ela vai precisar de conceitos. Então, se vocês tiverem os conceitos separados numa fichinha, né? Normalmente eu levo a fichinha para os alunos fazerem em sala, mas como nós não estamos, inclusive tem aqui o pacote que é da turma de vocês, né? Porque eu compro sempre antes, já deixo organizado. Nós não vamos poder fazer presencialmente. Mas o que eu vou fazer? Bem, enfim, antes de falar sobre a atividade que vocês vão fazer, vocês querem me fazer alguma pergunta sobre fichamento? Ficou algo aleatório? Eu acho que fichamento é bem prático, né? Ele não é algo que gere grandes dúvidas. Enfim, tem alguma questão sobre fichamento que vocês querem me colocar? Acharam muito difícil? É horrível fazer fichamento? Oi? Marcos, é o seu que está aberto. Ih, gente, a gente está escutando tudo. Deixa eu desligar o microfone do Marcos, que eu não sei se ele quer me fazer uma pergunta ou se ele ligou sem querer. Enfim, vocês querem me fazer alguma pergunta sobre fichamento? Professor, boa noite. Boa noite, Tamara. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o fichamento bibliográfico, o primeiro, né? Isso. O fichamento bibliográfico... Deixa eu levantar aqui a... Ai, peraí. Deixa eu voltar aqui. O fichamento bibliográfico, a grande questão dele ali é o levantamento das palavras-chave, né? Deixa eu botar a apresentação de novo para vocês acompanharem junto comigo. Tá aparecendo? Tá, né? A grande questão ali do fichamento bibliográfico é que você tem que buscar conceitos dentro do texto, que a gente chama de palavras-chave, ou seja, quais são as palavras, quais são os pontos mais importantes dentro daquele texto, né? Por exemplo, o texto fala sobre formas de prevenção de DST, né? Quais são as formas de prevenção? Ele traz 3, por exemplo, ele traz Vamos falar sobre um assunto que eu domino melhor. Vamos falar sobre a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a lei que rege a educação brasileira. Bem, aí eu vou colocar aqui a bibliografia. Quais são as palavras-chave? Quais são as informações mais importantes que a LDB traz para a gente? A LDB, ela traz 5 artigos essenciais. Um sobre o ensino fundamental 1, um sobre educação infantil, um sobre EJA, um sobre educação profissional e um sobre inclusão. Então, esses tópicos, aí, os mais importantes, eu vou chamar de palavra-chave. Então, eu vou colocar aqui. No primeiro, deixa eu pegar a canetinha. No primeiro, educação infantil é a minha palavra-chave. O que a LDB fala sobre educação infantil? Aí eu vou lá, a citação, ou seja, eu faço a cópia exata do que está sendo falado sobre educação infantil. E no final, eu faço a minha reflexão. A lei aborda de forma muito coerente a educação infantil, ou a lei traz uma explicação muito ruim sobre a educação infantil.
Falei sobre o tópico educação infantil. Professor, Fala. só uma pergunta. As reflexões são sempre uma opinião nossa, né? O conceito que a gente entendeu daquilo. Isso. Por Tá. quê? O que acontece, Tamara? A palavra-chave, ela é uma indicação de vocês, né? Então, assim, eu vou dar um texto para vocês fazerem um fichamento. Cada um vai achar uma palavra-chave. É óbvio que algumas palavras-chave vão ser comuns, né? Todos vão apresentar. Por exemplo, se eu mando um texto falando sobre educação integral, o conceito de educação integral vai aparecer para todo mundo, porque é o primeiro conceito, a primeira palavra-chave que vai ser fundamentado no texto, né? Então ela vai aparecer. Agora, pode ser que tenham conceitos ali dentro, palavras-chave, que você ache mais importante, que a Roberta ache mais importante, que a Alexandra ache mais importante, o Marcos, enfim. Isso vai de um direcionamento de vocês. E a reflexão também, né? É bom, é ruim? O que acrescentou? Por que tem reflexão ali? A palavra-chave, ela só aparece porque você achou importante. Se você achou importante, tem um motivo. Esse motivo é a reflexão, tá? Que pode ser uma reflexão positiva ou negativa, né? Você, por exemplo, ali pode aparecer um conceito que vocês leram numa outra aula que um outro autor argumenta de forma diferente. Fulano fala sobre administração social. Porém, há um conceito descrito por Jair de Lima que é diferente e aborda de forma tal, tal, tal. Ou seja, é uma reflexão de vocês, é uma opinião de vocês, é o que vocês entenderam, é o que vocês querem criticar sobre aquilo, tá? Tá ótimo, obrigada. Nada, amor. Alguém mais alguma pergunta? Não? Esse é facinho, né? Esse é tranquilo. Semana que vem fica um pouquinho mais salgado, que é o análise crítica, que vai dar mais trabalho para vocês. Então, deixa eu interromper o compartilhamento. Vou nem olhar esse slide pela foto que está ali. Qual a foto? É do It, ô Brena? Ah, tá bom, perdão. Depois eu tiro aí. Eu vou, antes de botar lá para vocês, eu tiro. Não gosto do It, né? Enfim, eu vou colocar para vocês um texto falando sobre fichamento. Marcos, sobre fichamento lá no AVA, tá? E vou deixar um exercício para vocês também. O exercício eu vou deixar no AVA e vou pedir para vocês postarem. Vocês já sabem onde aparece a aba Trabalhos no AVA, não sabem? Vocês já devem ter visto. Sim, sim. Né? Então, eu vou deixar o exercício lá, tá? E vocês vão postar lá para mim, porque fica mais fácil para corrigir e devolver para vocês, tá? Que assim não mistura com outra turma ou com outras atividades, tá bom? Vou deixar o vídeo e o texto para vocês falando sobre. Além disso, durante a semana, eu vou postar o texto para a próxima aula, tá bom? Que é um texto sobre análise crítica, ok? Se vocês tiverem problema de baixar algum material, vocês podem me chamar no privado, tá bom? Semana passada parece que reclamaram durante alguma aula que estava com dificuldade. Margarete
conversou conosco, né? Eu realmente não identifiquei qual era o material que vocês estavam com dificuldade de baixar. Mas caso vocês tenham, vocês podem falar comigo, não tem problema nenhum, que eu encaminho para vocês, tá? É só vocês apontarem, ok? Bem, enfim, crianças, alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram colocar? Eu tenho, professor. Deixa eu te perguntar. Fala, Roberto. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma confusão e queira tirar alguma dúvida com o senhor, eles podem entrar em contato com você através do seu WhatsApp ou só pelo AVA? Não, pode me chamar no WhatsApp, não tem problema nenhum. Tá? Então perfeito. Eu não respondo muito cedo, tá, Roberto? Eu tenho uma dificuldade de responder cedo porque durante o dia eu trabalho em outros locais também, né? Então, assim, mas até à noite eu respondo, tá bom? Não tem problema nenhum. Eu comprei um celular para fazer um WhatsApp só para os alunos. Eu vou ver onde eu coloquei o chip, que aí eu vou ver se durante essa semana eu consigo programá-lo, aí eu passo o número para vocês, que aí fica mais fácil ainda, que aí vocês só me chamam por esse número, né? Porque nesse que eu tenho agora, tem vocês, tem da Unirio, tem da Prefeitura, então tem muitos, né? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá? Não tem problema nenhum, podem me chamar. Perfeito. Obrigada. Tá bom? Ok, crianças? Breno, eu vou postar lá sem o it, tá bom? Pode ficar despreocupado. Vou cortar o it lá do... Da professora. É o quê? Muito obrigada, que eu também não ia ver o slide. Tá com medo dele? Tá bom. Eu vou encaminhar o trabalho de vocês, Ana Carolina. Não terminei. Eu acho que eu já terminei da turma toda, eu só vou conferir, tá bom? Como eu expliquei a vocês, eu estava fechando. Estou, né? Porque a gente está fechando um período ainda, né? As outras 8 turmas, eu estou dando prova ainda, né? Mas eu vou encaminhar para vocês, tá bom? Vou ver se eu consigo encaminhar até o final da semana, ok? Tá? Crianças, forte abraço. Fiquem... eu não boto pontuação no trabalho, tá? Eu boto observação, ok? Vocês não vai aparecer lá para vocês nota 10, nota 8. Eu boto observações, tá? Eu escrevo se tá bom, se tá ruim, se tem que melhorar. Eu escrevo isso, tá bom? Que a pontuação no final são os 2 pontos. Tá bem, crianças? Bem, qualquer coisa vocês podem me procurar. O vídeo da aula vou postar para vocês. Demora, porque ainda tem que salvar no meu computador, depois eu tenho que jogar lá no YouTube. É todo um processo, tá bom, gente? A internet nem sempre ajuda. Mas eu vou tentar postar hoje ainda o vídeo da aula, tá bom? Fiquem bem, forte abraço, tá bom? Bom revê-los, tá? Qualquer coisa, vocês podem me chamar no privado, tá bem? Valeu, Legal, professor. obrigada. Abraço, beijo para vocês. Valeu, professor. Nada, valeu, tchau. 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 Todos.